Oi, gente, no R7 Fala Comigo de hoje nós vamos falar sobre procedimentos estéticos, dos mais simples aos mais complexos. Isso porque o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza essas intervenções. E por isso hoje eu converso com o Dr. Cláudio Lemos, que é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira e Norte-Americana de Cirurgia Plástica. Vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Obrigado, Michele. Eu queria agradecer a direção da Record pelo convite e a você por tamanha gentileza de me receber aqui. Estou muito honrado. Obrigada por estar aqui. Doutor Cláudio, hoje nós vemos uma busca incessante pela beleza. Arruma um pouquinho aqui, ajeita daqui, mas eu queria saber do senhor, né? Por que o Brasil, né, está na segunda posição desse ranking que mais realiza cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos no mundo? Tem alguma característica que coloca o Brasil nessa posição? Então, Michele, o Brasil ele oscila entre o primeiro e o segundo colocado no mundo em relação aos procedimentos cirúrgicos. O que acontece? O Brasil ele tem uma dimensão imensa, um número populacional muito grande e um litoral imenso. E por ser um país tropical, existe uma exposição corporal muito grande. Essa exposição corporal, tamanho do país e número de pessoas, e você coloca um custo mais acessível do que na Europa e nos Estados Unidos, isso faz com que o Brasil tenha um grande número de cirurgiões plásticos. E a briga, né, nos Estados Unidos ali tá acirrada, como o senhor falou, hora está em primeiro lugar, hora está em segundo, mas o que faz os Estados Unidos? Quais as características, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos que ficam aí nessa disputa? Então, assim, a minha percepção pessoal é que o Brasil ainda está com um número maior de cirurgias plásticas, porque aqui ainda existe uma subnotificação. Né, existe um controle ainda um pouco irregular do número de cirurgias plásticas, enquanto nos Estados Unidos ele é um número muito mais fidedigno que o do Brasil. Então, acredito que o Brasil ainda seja o primeiro. Isso dá em torno de 1,5 milhão de cirurgias plásticas catalogadas por ano. É muita coisa. É muita coisa. Agora, doutor, a gente sabe que a grande maioria, né, são mulheres que realizam esses procedimentos estéticos, mas apesar disso, nós temos visto também homens cada vez mais vaidosos, buscando também realizar diversos tipos de procedimentos, tanto na face quanto no corpo. Tem crescido bastante esse número, né? Tem. O homem moderno, assim, ele desconstruiu em relação ao que ele tinha de antigamente. Antes existia uma conotação em que o homem era só corporal e a mulher era só a beleza estética da face. Hoje não, hoje você tem uma harmonia do corpo e da face. Então você não pode ter um homem com um corpo de 40 anos, forte, musculoso, com o abdômen trincado e o rosto com fotoenvelhecimento, com rugas, aparecendo ter mais de 60 anos. Então, existe uma desarmonia do corpo e da face. Então, as redes sociais, a informação, o número de procedimentos estéticos, a modernidade, a tecnologia, veio com que agregasse isso e existe uma desconstrução desses procedimentos em relação à masculinidade dos homens, né? Existia um preconceito muito grande e hoje já não existe mais. Agora, falando em redes sociais, doutor, o senhor tocou num ponto muito importante. Na sua experiência, enquanto cirurgião plástico, até que ponto o senhor acredita que as redes sociais, as influenciadoras, né, youtubers e até mesmo os próprios filtros que hoje, né, são colocados nas redes sociais, nas câmeras dos telefones, podem influenciar essa busca por procedimentos estéticos? Isso porque, assim, se a gente pegar o telefone, a gente tem ali uma infinidade de filtros, né, que colocam a gente ali com o nariz empinado, com a pele perfeita, com aquele contorno maravilhoso, e até que ponto que isso interfere na escolha da pessoa por fazer um procedimento estético? Isso assim, as redes sociais, elas têm coisas muito boas e coisas muito ruins. Isso é uma delas, né? É uma coisa que, principalmente para o adolescente que ainda está em fase de formação da autoestima, de aceitação, e ver aqueles filtros que deixam as mulheres maravilhosas, sem celulite. Um rápido comentário aqui, eu conheci na clínica do professor Pitangui um editor de uma antiga revista de nudez que não existe mais, a mais famosa que tinha antes, e ele me falando os segredos que ele fazia para que não existisse celulite e nem estria naquelas lindas atrizes que existiam. E ele me falou que ele pintava, na época que não tinha Photoshop, ele pintava a mão
da cor da pele exato do paciente e depois fotografava em cima e aquilo era publicado. Então, a mulher de verdade era aquela que já tinha mais de 40 anos, que era atriz, e olha, não tem celulite, não tem estria, aquilo já era um mundo irreal. E os homens, né, bobos, iam lá, compravam a revista, achavam que aquela mulher existia. Hoje já existe uma maneira diferente, é a informação digital. E as ferramentas, hoje não precisa mais pintando, você aperta um botão e já está feito o filtro, né? Você já não tem mais espinha no rosto, você já não tem mais poros no rosto, não tem mais linha de expressão. Então, isso gera uma ansiedade para o jovem muito grande e gera também uma frustração, porque as pessoas não são assim, né? E em relação à autoestima e de informação, isso é um problema muito sério porque gera uma frustração do jovem que está construindo a sua aparência, né? A sua autoimagem. Agora, doutor, uma curiosidade sobre isso. Já chegou no seu consultório, por exemplo, alguma paciente, alguma pessoa que fosse exatamente dessa forma? Olha, tá aqui, eu me vejo dessa forma nesse filtro, eu quero ficar assim. Já chegou? Já chegou. E já chegava também, antes das redes sociais, pacientes que chegavam e viam as revistas na cabeceira e falavam assim, doutor, eu quero essa mama, eu quero esse rosto, eu quero esse nariz. E aí eu falo, olha, nem essa modelo tem esse rosto, nem ela tem essa mama, nem ela tem esse rosto. Isso aqui é uma superprodução de horas de estúdio, de Photoshop, de edição de imagem, para ela ter isso aqui, a aparência que tem isso aqui. Nem ela tem. Se ela olhar, ela acha que ela é outra pessoa, porque realmente não é. Se você vê ela ao vivo aqui, você vai ver que ela não é essa pessoa que está ali. Então, isso ocorre digitalmente, já ocorria antes. Essa busca não quer dizer que aquele rosto, que aquele nariz, que aquele seio seja o melhor para você, né? Isso é uma combinação de fatores que vai te dar beleza ou não. Então, eu sempre falo da época da Julia Roberts, que teve a explosão no filme A Bela Mulher. Todo mundo queria ter aquele nariz. Mulher. Exatamente. Todo mundo queria ter aquele nariz. Só que aquele nariz fica bem nela. Não fica bem em mim, não fica bem em você, né? E o que essa paciente disse quando falou, olha, não é possível ficar como esse filtro? Frustrou. Balde de água fria. Então, os pacientes que têm um pouquinho mais de discernimento, eles entendem, eles conseguem repensar e veem que aceitam aquela expectativa real, né? E aqueles que não aceitam aquela expectativa, eles vão procurar outros cirurgiões que o ideal seria que eles falassem a verdade para o paciente e colocassem o paciente na posição que deva ser, que é a realidade e a sinceridade em relação aos procedimentos, até onde a gente consegue ir. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a harmonização facial, porque é um assunto muito falado, é um assunto que está muito em alta já há muito tempo, que hoje muita gente também tem chamado de desarmonização facial. Isso porque, principalmente quando começou todo esse processo ali, as pessoas acabavam ficando com os mesmos traços. A gente vê aí um excesso. Por exemplo, a gente está andando na rua, a gente vê uma pessoa, uma mulher com a mandíbula totalmente marcada, uma boca bem preenchida, assim como a maçã do rosto também bem volumosa, ou seja, a harmonização facial, em muitos casos, tem deixado muitas pessoas com os rostos, os traços ali, praticamente iguais. Por isso, né, a gente até vê nas redes sociais muitos comentários sobre algumas pessoas, nossa, essa daí passou pela desarmonização facial, ou até mesmo uma demonização facial, como muitos costumam chamar. A que o senhor acha que isso se deve, né? É aquele exagero, é aquela insistência da paciente por fazer um procedimento a todo custo, ou é a falta de intervenção mesmo do próprio médico, ou da própria pessoa que esteja fazendo aquele procedimento, falar, olha, isso não vai cair muito bem para você? Você colocou um ponto importantíssimo, assim, o bom senso estético do médico, de dizer não ao paciente, é muito importante, né? Então, o que se diz de desarmonização facial nada mais é do que estigmas que ela fez o procedimento. Então, se você vê uma boca preenchida e você é leigo e nota que aquela boca está preenchida, é porque existe um estigma que aquilo está em excesso, porque foge da normalidade. Se foge da normalidade, o olho humano vai interpretar aquilo como uma alteração, dizendo que aquilo é fake. Então, você vai olhar e vai falar assim, está estranho. Por que está estranho? Porque está em excesso. E agora,
isso acontece muito, tá? Eu, pelo menos, eu vejo muita gente que a gente fala, aquela ali tá preenchida, aquela ali Exatamente, são os estigmas, exatamente. Agora, como não passar por isso, né? Cabe esse bom senso do próprio médico de falar, olha, isso aí não tá muito legal, vamos não obedecer mesmo, né? Aquilo que a paciente está querendo, falar, olha, isso não vai ficar legal para você. A gente sempre diz, assim, que o menos é mais, né? Principalmente na estética. É mais fácil você fazer em etapas, deixar aquele produto se integrar, desinchar e você querer mais, do que chegar de uma vez e colocar muito produto, que isso vai levar a um edema muito grande e muitas das vezes você vai ter que retirar. Cautela. Né? Principalmente se o produto tiver essa qualidade de poder retirar, porque existem produtos que outros colegas colocam que são inabsorvíveis, que aí só cirurgicamente você consegue tirar e como você fez e fez em excesso, você não consegue resolver. Agora, doutor, o senhor falando sobre retirada, né? Muitos procedimentos estéticos, eles agora também são reversíveis. Muitas pessoas que fizeram, tiveram todo esse excesso, na hora acharam lindo, maravilhoso, mas depois falaram, exagerei, conseguiram reverter esse caso. Então, é possível reverter, né? É possível a reversão, desde que seja um produto de altíssima qualidade. Então, por exemplo, em relação ao ácido hialurônico, existem marcas que você tem o ácido hialurônico 100%, ou seja, ele é reversível 100%. Existe uma substância chamada hialuronidase, que você vai e reverte o procedimento, né? É como se fosse um antídoto do ácido hialurônico. Então, vamos supor, você fez um preenchimento labial e achou que ficou demais. Deu 2, 3 semanas, você falou assim, olha, Cláudio, eu achei que eu gostava mais do meu lábio antes. Você senta lá no consultório, a gente aplica a hialuronidase e você reverte o procedimento em 2, 3 segundos. Então, isso é possível, desde que sejam produtos que sejam absorvíveis. Produtos absorvíveis você consegue reverter. Produtos inabsorvíveis, eles ficam a vida inteira, infelizmente. Por isso que é muito importante saber direitinho o que está sendo aplicado, qual produto está sendo utilizado. E como a paciente pode saber se o médico está utilizando exatamente aquele produto? Porque hoje existem também muitos profissionais que fazem uma mistura ali. Isso é possível também, né? Por exemplo, existem várias marcas de toxina botulínica, né? E as pessoas sempre falam que estão fazendo uma que é a mais famosa. Só que eu pergunto para o paciente, quando ele chega no consultório, fala assim, doutor, eu não vou fazer botox porque eu sempre fiz com outros médicos e nunca fiquei muito tempo, sempre o efeito é muito fugaz. E aí eu falo assim, mas você fez essa marca especificamente? Não sei. O médico chegou com uma seringa, já estava diluído, ele foi e aplicou. Então, existem várias toxinas, existem vários tipos de profissionais que aplicam outras marcas com outras qualidades e se colocam sempre o mesmo nome, que é o nome comercial mais famoso. Mas a melhor marca ainda é a mais conceituada, que existe o maior preço, o ticket do mercado, e é a mais confiável. Então, se coloca assim, sempre nos mesmos nichos, e não é verdade. Agora, doutor, queria que o senhor explicasse para a gente a diferença dos procedimentos invasivos, dos não invasivos, dos cirúrgicos, dos não cirúrgicos. Até que o cirúrgico a gente consegue entender um pouquinho que tem a ver com talvez um corte, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas é mais ou menos isso. Queria que o senhor explicasse para a gente, de fato, qual é essa diferença. Porque a gente vai entrar daqui a pouquinho no assunto dos profissionais que estão aptos ou não a fazer determinados procedimentos. Então, para começar, qual a diferença entre esses procedimentos invasivos e dos não invasivos? Então, os procedimentos invasivos são aqueles que são obrigatoriamente feitos em centro cirúrgico ou numa clínica que tenha uma monitorização, tá? Exemplos, implante de mama, que é a prótese de mama que as pessoas conhecem, a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, abdominoplastia, mamoplastia redutora, lipoaspiração. Nada disso deve ser feito em consultório e muito menos em clínicas sem estrutura, tá? A gente sempre tem uma máxima que diz consulta em consultório e cirurgia em centro cirúrgico. Quando você inverte as coisas, você tem problema. Até porque eu já ouvi falar também, doutor, de clínicas que realizam procedimentos. Mas esse daqui não é uma lipoaspiração comum, é uma hidrolipo, uma mini lipo, então isso aqui pode ser feito em consultório. Isso existe? Existe, porque você tenta burlar a norma técnica da sociedade. Então não é correto? Não é correto. Você tem normas
onde você deve seguir. Então, para você, por exemplo, você vai viajar, vai pegar uma autoestrada, você pode dirigir até 120 por hora. Você pode andar mais? Pode andar mais, mas você está aumentando o risco de ter um acidente. A lipoaspiração, por exemplo, é a mesma coisa. Você tem regras que você não deve ultrapassar de 5 a 7% do peso corporal de lipoaspiração de gordura e você obrigatoriamente deve ser feita a cirurgia em centro cirúrgico monitorizado. Só que aí você burla isso colocando outros nomes. Lipolite, lipoescultura, transferência de gordura. Você muda o nome da operação que deve ser feita, tá? Mas a operação sempre é de lipoaspiração. Lipolite, liposoft, hidrolipo, isso são sempre tentativas de lubridiar a pessoa e modificar o correto termo que deve ser feito no correto local. Ou seja, então a gente já deixa esse alerta para as pessoas, né, que estão pretendendo fazer uma lipoaspiração, mini lipo, hidrolipo, lipolite, sei lá o quê, mas que tudo tem que ser feito em hospital. Se a pessoa está ali, de repente, oferecendo até talvez, né, o preço... porque você corta custo, né? Quando você tira o hospital, você corta o custo. Tá errado. Quando você tira anestesista, você corta um custo. Entendi. Quando você tira instrumentadora, você corta um custo. Você vai cortando e vai expondo o paciente. É como se você estivesse dirigindo na autoestrada, que eu falei, e você fala assim, mas eu não preciso de airbag, eu não vou usar. Agora, é importante, doutor, a gente falar também sobre os profissionais que estão aptos a realizar determinados tipos de procedimentos. Nós temos aí cirurgiões plásticos, dermatologistas, biomédicos, dentistas e até esteticistas realizando diversos tipos de procedimentos. Até onde, por exemplo, um esteticista pode ir ou, enfim, algum outro tipo de profissional pode ir para poder realizar procedimentos? Então, isso é uma discussão mais ampla, tá? Que ainda não foi regularizado o ato médico. O ato médico, quando for regularizado, vai dizer exatamente o que é só da esfera médica e o que não é da esfera médica. Cada associação, cada conselho tenta aumentar a reserva de mercado para ter um maior número de procedimentos em cada área. Só que existem procedimentos, como a gente comentou sobre o peeling de fenol, que você tem uma abordagem que precisa de uma investigação. Por quê? Porque o fenol é um produto tóxico e ele, por ser tóxico, ele precisa ter uma investigação da função hepática, renal e cardíaca, porque ele pode dar insuficiência cardíaca, ele pode dar arritmia cardíaca, pode dar insuficiência renal, insuficiência hepática, e você tem um procedimento em que o profissional que está fazendo não faz a menor ideia de como analisar aqueles dados. E nem pode pedir esses exames, né? Esses profissionais eles não conseguem nem solicitar, muito menos avaliar. Então, o bom senso ele precisa ser restabelecido exatamente para você não perder o bem mais importante que é a vida da pessoa. Por esse motivo ele foi proibido, né? O peeling de fenol, já que o senhor tocou nesse assunto. O peeling de fenol ele foi proibido no final, dia 25 de junho, exatamente por uma investigação maior de dizer quais são os profissionais que podem ou não manipular o fenol. Tá? Exatamente para a gente ter uma segurança maior. Muitos acham que foi de uma forma intempestiva, que é como se você tivesse tido um caso de afogamento e a gente proibisse em todo mundo de tomar banho de piscina no fim de semana, né? Então se colocou todo mundo na mesma caixa. Então esse é um procedimento antigo. O pinidifenol é um produto que é utilizado na dermatologia desde os anos 60, da década de 60, e com muita segurança, né? Só que se toma um cuidado e um acompanhamento enorme pré e pós procedimento e que isso gera um cuidado. Se você burlar isso, você vai ter um risco aumentado. É porque esse peeling de fenol, ele ganhou uma notoriedade muito grande dos últimos tempos para cá, especialmente, como o senhor tocou, né, a questão da internet, das redes sociais. Muitas pessoas, muitos profissionais postam, né, o antes e o depois da pessoa, e são duas coisas que chamam a atenção nesse tipo de peeling, né? Primeiro lugar, é o que chama a atenção, acho que da grande maioria, é o antes e o depois, que a gente vê, às vezes, a pessoa nem parece que é a mesma, rejuvenesce aí cerca de 20, 30 anos. Tranquilamente. E aí a pessoa vai para e pensa, não, eu quero isso, mas a que custo? E aí você vê o pós, né, da pessoa, logo após, né, faz o procedimento, até ter aquele resultado ali, acho que em torno de 20 a 30 dias, não é isso? Sim.
e, em compensação, a pessoa fica com o rosto totalmente desfigurado, com aquela aparência de queimadura, cria aquela casca mais grossa, mas a pessoa não quer saber, não, eu quero o resultado, passa por aquilo a qualquer preço, a qualquer custo, né? E acaba não realizando, talvez, ali os exames, enfim, vendo se pode ou se não pode, se está apto A ou não. investigação que deve ser Isso. feita antes do procedimento. Então, assim, a gente vai, doutor, falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Doutor, nós vamos falar agora sobre o implante de mama, que é um dos procedimentos que mais procurados pelas mulheres, mas, curiosamente, o explante de mama também tem acontecido com muita frequência. Por que isso está acontecendo, doutor? A que se deve isso? Então, o que acontece? A cirurgia de aumento mamário, né, a mamoplastia de aumento, ainda é a segunda mais feita no Brasil e nos Estados Unidos. Uhum. Só que tem crescido cada vez mais o número de explantes, pacientes explantados. O que significa esse termo? São pacientes que têm implantes mamários e, durante uma fase da vida, optam por retirar. E por que se optam por retirar? Segundo algumas pacientes, porque não incorporaram esse implante para a vida delas, ou seja, isso gerou algum problema para elas de aceitação, né? Ou, principalmente de autoimagem. Elas colocam uma roupa, mas não se sentem bem com aquele implante, como se fosse uma coisa que não fosse delas. É uma minoria para esse número de pacientes que fizeram aumento mamário, mas é um número que cada vez mais se torna significante, porque cada vez está aumentando. O que se relaciona a isso cientificamente? Existem pacientes que têm ou uma sindomiásia, que é uma doença autoimune, que ao se expor à substância do implante, que é de silicone, elas desenvolvem uma doença autoimune. O que é essa doença autoimune? Ela vai fazer repercussões neurológicas, dermatológicas, tá? E ter sintomas gerais, como cansaço, fraqueza, tá? E dores articulares. E a outra é o BILL. O que é esse termo? É o Breast Implant Illness. O que ele diz, essa doença do silicone? Ela fala que você tem repercussões gerais, como cansaço, fraqueza muscular e dores articulares, pelo contato do implante. Basta você tirar o implante, que isso é restabelecido. Isso tudo está em investigação, isso tudo é bem novo, é bem recente, mas é importante as pessoas terem essa informação, que é possível colocar, é possível tirar e existem casos de problemas com a introdução do implante. Mas, por exemplo, para todas as pessoas que têm ali um implante mamário, tendo essa informação agora, deve tomar algum tipo de providência, deve fazer algum tipo de acompanhamento para saber se ela se enquadra nessa questão aí de explante ou não? Então, essa questão ela se torna muito melhor quando é acompanhado por um profissional, né? Ou um mastologista ou um cirurgião plástico. Você deve fazer exames de rotina, como a mamografia, tá? E o ultrassom da mama, principalmente a mamografia após os 40 anos de idade, quando você tem a mama mais glandular e menos gordurosa. E você deve sempre se questionar em relação a se aquele implante ele está te trazendo algum malefício, está trazendo algum importuno em relação à tua vida, tá? Se você está super bem com ele, fique. Hoje os implantes, antigamente você tinha uma máxima que dizia que a cada 10 anos você tinha que trocar os implantes. Hoje a gente já está na 6ª geração dos implantes. Para você ter ideia, os implantes eles têm um revestimento de 9 camadas de proteção antes do rompimento. O gel é muito mais coesivo, o revestimento ele evoluiu, hoje ele é de nanotecnologia, então os poros deles são irregulares, de alturas diferentes, de distâncias diferentes, exatamente para a cápsula ficar cada vez menos contraturada. Então isso evoluiu muito grande. Então hoje você não precisa trocar o implante a cada 10 anos, você precisa trocar só se você tiver problema. E hoje em dia quase você, graças a Deus, não tem problema. Doutor, todo procedimento estético traz riscos, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa questão dos riscos. Todo procedimento estético, do mais simples até o mais complexo, ele traz riscos? O que a pessoa deve saber antes de fazer ou de decidir por fazer um procedimento estético, seja do mais simples ao mais complexo? Então, antes de fazer qualquer procedimento, o paciente ele deve investigar o médico.
tá? Então, ele deve ir sempre, isso tudo você consegue na palma da sua mão, né? Entra na página do Conselho Regional de Medicina e vê se aquele médico ele está apto à prática médica. Segundo, você entra no Conselho de Cirurgia Plástica, entra na Associação da Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplástica.org.br, você coloca o nome e vê se aquele profissional realmente é um cirurgião plástico. Terceiro, você tem a investigação sobre o currículo daquele médico, né? Na página daquele médico, você tem as associações que ele faz parte e você tem aonde ele fez a formação e você tem as pacientes que ele realizou. Às vezes tem algum paciente conhecido seu que você possa buscar uma informação mais precisa. E por último só, é você ir até o encontro do médico e estabelecer uma relação médico-paciente. Não confiar somente no que vê nas redes sociais, né, doutor? Porque Nunca. A gente vê muito isso, né? Nunca. Muitas pessoas, até falsos médicos, colocando a antes e depois, olha aqui, a pessoa vai naquela ilusão E muitas vezes infelizmente acaba se dando mal. Muitas vezes não são fotos daquele profissional. São fotos que ele pegou da internet e colocou no site dele dizendo que era ele que fez, né? Ou fotos manipuladas, que é pior ainda. É isso, buscar informação sempre. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua obrigado. participação. Eu te tiraria agradeço. muitas outras dúvidas aqui, mas foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que te agradeço e quem puder me acompanhar no @plástica_Claudio_Lemos. É isso aí, muito obrigada, Obrigado. doutor. E a você que esteve com a gente, espero que tenha gostado e tirado todas as suas dúvidas. E olha, muita atenção, hein? A beleza é legal, é importante a gente buscar ali aquele aprimoramento, aquela autoestima em dia, mas tudo com muita cautela, muito cuidado e responsabilidade. Obrigada pela companhia até aqui. Tchau, tchau.